Quem trouxe a palavra de Deus, pega ela em Tobias, na página 519 da Bíblia Ave Maria. Tobit, capítulo 2, versículo 10. O tema dessa pregação, vou dizer para você agora, é não temas, porque Deus está contigo. Vou repetir, não temas, porque Deus está contigo. Amém? Tobit, capítulo 2, versículo 10. Ora, aconteceu que um dia, cansado desse trabalho, voltou para sua casa e deitou-se junto à parede onde adormeceu. Enquanto dormia, caiu-lhe de um ninho de andorinhas esterco quente nos olhos, e ele tornou-se cego. Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova, para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade. Como havia sempre temido a Deus desde a sua infância e guardando os seus mandamentos, ele não se afligiu, nem murmurou contra Deus por ter sido atingido pela cegueira. Mas perseverou firme no temor a Deus e continuou a dar-lhe graças em todos os dias de sua vida. Amém? Então vamos aplaudir essa palavra. Amém. Vocês sabem quem foi Tobit? Nós acabamos de ler na Escritura um trecho que fala sobre a vida de um homem. Esse homem chamado Tobit, que estava passando por uma grande prova. E quando nós iniciamos lendo aqui, já no primeiro versículo, diz que um dia ele voltou cansado para sua casa e que ele deitou-se para descansar. E qual era o trabalho de Tobit? Vocês sabem o que Tobit fazia? Tobit, ele enterrava as pessoas, os israelitas, que morriam no cativeiro. Tobites aqui, ele está no cativeiro. Israel, depois da desobediência a Deus, foi para o cativeiro. E eles viveram anos e anos no cativeiro. E o cativeiro era um lugar de muito sofrimento, de muita dor. E Tobit, mesmo quando ele vai para o cativeiro, ele não deixa o temor a Deus. Tobit, ele era um homem temente a Deus. E o que é temente a Deus? Ele era obediente a Deus. Ser temente a Deus é obedecer a Deus, é amar a Deus, é adorar a Deus. E Tobit, mesmo no cativeiro, ele continua adorando, amando e obedecendo a lei de Deus. E um certo dia, nós acabamos de ler, que ele chegou cansado do seu trabalho e foi repousar. E onde ele se deitou, em cima havia uma andorinha, é andorinha que fala? Deixa eu ver para ver se eu não estou falando bobagem. Isso mesmo, andorinhas. E aconteceu que caiu no olho dele e ele ficou cego. Mas Tobit, ele era um homem bom. Ele era um homem muito bom. Ele era um homem que desde criança ele temia Deus. Desde criança ele conservava o temor a Deus. Tobit, ele se casou com Ana e teve um filho e colocou o nome desse filho de Tobias. E ensinou também a Tobias o temor a Deus, isto é, a obediência a Deus, o amor a Deus, a fidelidade a Deus, a adoração a Deus. Em nenhum momento da vida de Tobit, ele deixou de amar a Deus. Em nenhum momento da sua vida. Inclusive, quando ele estava passando por essa prova.
Então Tobit, Deus permite que ele passe por essa prova. E Tobit, então, ele fica cego. Ele fica cego. E é importante a gente refletir sobre isso, para a gente entender qual é o sentido do sofrimento na vida do cristão. Por que eu digo isso? Porque no Antigo Testamento, o sofrimento era visto como castigo. Então, existia na mentalidade do povo do Antigo Testamento, de que quando uma pessoa, ela era estéril, uma mulher não podia ter um filho, ou se estivesse acontecendo alguma coisa ruim na vida dessa pessoa, é porque essa pessoa não tinha a graça de Deus. É porque Deus não olhava para esta pessoa. Então, o pessoal do Antigo Testamento tinha essa mentalidade. E eles associavam o sofrimento ao quê? A desgraça. Tanto é que Cristo, Jesus, pelo sofrimento se faz maldito e vai para a cruz. E vai receber uma das piores mortes que existiam naquela época. E muitos, quando viam o sofrimento de Jesus, viam Jesus ali flagelado, caminhando, carregando a sua cruz, ferido. Muitos blasfemavam e muitos criticavam e diziam: ele é um maldito. Ele é um maldito. Porque se ele fosse um homem de Deus, isso não estava acontecendo com ele. Então, se isso está acontecendo com esse homem, é porque ele era um maldito, ele é um maldito. E as pessoas tinham essa visão. Então, tem muitas pessoas ainda hoje que associam o sofrimento como que, porque a pessoa está sofrendo, ela não tem Deus. Ou porque ela está passando por uma prova ou por uma dificuldade, é porque Deus não ama essa pessoa. Ai, Deus não cuida, Deus esqueceu. Não, não é verdade. O sofrimento, ele faz parte da vida de qualquer pessoa que tem fé e que não tem fé. A pessoa, ela pode crer ou não crer em Jesus. As pessoas passam por sofrimento. Cada cristão tem a sua cruz para carregar. É verdade ou não é? Sim, todos nós sabemos. Nós temos as nossas cruzes de cada dia para passar. Então é importante nessa noite que nós compreendamos qual é o sentido do sofrimento para um cristão. O sofrimento na vida de um cristão não pode ser visto como o abandono de Deus. O sofrimento na vida de um cristão não pode ser visto nem interpretado como se Deus tivesse esquecido dessa pessoa ou excluído essa pessoa, mesmo porque Deus é incapaz de excluir e de esquecer. Fala para a pessoa que está do teu lado: Deus é incapaz de excluir e de te esquecer. Não, aponta para ele, fala para ele agora: e de te esquecer. Ele não esquece de ti. Mesmo quando você passa por provas. Não é porque você passa por provas, por tribulações, pequenas ou grandes, não importa, Deus não te esqueceu. Ele não te abandonou. Ele não está te rejeitando. Você não é excluído. Muito pelo contrário. E essa passagem dessa noite para nós nos ensina como que nós devemos sofrer. Como que nós temos sofrido? De que forma você tem sofrido? O que você faz quando o sofrimento bate na tua porta? O que você tem feito quando o sofrimento
sofrimento adentra a tua casa, o que você tem feito? O que você faz? Eu tenho visto muitas pessoas, na hora da prova, do sofrimento, abandonar a Deus. Eu tenho visto muitas pessoas, quando estão passando por uma dificuldade, por um luto, por exemplo, deixam a igreja, se afastam da igreja. Muitos casais passam pela dor do adultério, pela traição, se afastam de Deus. O que você tem feito com os sofrimentos na tua vida? O sofrimento na nossa vida não é para nós desanimarmos. O sofrimento da nossa vida não é para nós rejeitarmos a Deus, fazendo uma compreensão enganosa de que se Deus me ama, então eu não posso sofrer. Não, amado, está tudo errado. Está tudo errado. Porque tem gente que pensa assim, bom, se Deus me ama, Ele não vai me deixar sofrer. Não é assim? Tem muita gente que pensa assim. Agora eu estou seguindo Deus mais de perto. Eu não ia à missa, comecei a ir à missa. Eu não rezava em casa, comecei a rezar em casa. Vai ficar sempre tudo bem, sempre uma maravilha. Não, amado. Não. Independente do tanto que você reza, se você reza todo dia ou não reza, se você adora ou não adora, se você vem à missa ou não vem à missa, se você tem fé ou não tem fé, o sofrimento chega para todos. Mas essa passagem dessa noite, como tantas outras da Sagrada Escritura, quer nos ensinar como que os grandes profetas sofreram. Como que eles passaram pelas provas da vida. E atrás de mim tem um grande profeta, que está ali crucificado. Ali atrás de mim tem o Filho de Deus, que por amor sofreu. Diz para quem está do seu lado, porque Ele amou também, Ele sofreu. Fala, foi por amor que Ele sofreu. Diz para quem está do seu lado, quem ama, sofre. E você sabe disso. Por que uma mãe sofre quando ela percebe que o filho não quer ouvir o conselho que ela está dando? Por que ela sofre? Porque ela ama. Por que quando a gente perde um ente querido, a gente sofre? Porque nós amamos. Porque quando acontece uma traição no relacionamento, uma das partes sofre. Porque ama. E fala para quem está do seu lado, amar dói. Agora fala para ele, olha lá para frente. Olha o amor. Olha o amor. Olha o amor. Deus é amor. E porque nos amou tanto, diz a Escritura, que Ele não poupou seu próprio Filho. Deus te amou tanto, presta atenção nisso. Entenda isso. Deus te amou tanto, que por amor a você, Ele não poupou seu próprio Filho. E o Filho de Deus, que é Jesus, Ele veio nos salvar por amor. E custou sofrimento ou não custou sofrimento para Ele? Custou. Custou sofrimento. Então nós não sofremos porque Deus nos abandona.
Nós não sofremos porque é maldição. Nós não estamos sofrendo ou passando por uma determinada prova porque Deus se esqueceu de nós. Diz para quem está do seu lado: se você ama de verdade, acredito que em algumas coisas você deve estar sofrendo. E diz para ele: o sofrimento para os cristãos não é ruína, é santificação, é salvação. Amados, olha para a cruz. Aquilo foi amor. Aquilo foi amor. Por amor, ele sofreu. Por amor, ele sofreu. E ele não sofreu pouco, ele sofreu muito. E muitos trechos da Sagrada Escritura, a palavra de Deus, ela quer nos ensinar como nós devemos sofrer. Como que nós devemos sofrer? Você sabe? Pergunta para quem está do seu lado: como sofrer? O que a gente faz na hora do sofrimento? Fala, dá um conselho aí para ele. Fala assim: o que você faz na hora do sofrimento? Chora? Chora. O que mais? Hã? Reza? Opa! O que mais? Louva a Deus. O que mais? Conta para todo mundo. O que você faz na hora do sofrimento? Nós temos grandes exemplos dentro da Sagrada Escritura. O maior exemplo para nós hoje é Jesus. No sofrimento ele amou. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ele amou. Ele não desistiu. Ele não parou no meio do caminho. E tem muita gente que está querendo desistir. Tem muita gente que está querendo parar no meio do caminho por conta do sofrimento. Eu quero dizer para você que está sendo tentado a parar no meio do caminho por conta de provas, por conta de sofrimento. Eu quero te dar uma palavra. Pega a sua Bíblia. Pega a sua palavra. Em Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, 28. Amém? Romanos 8, 28. Na Bíblia da Ave Maria, 1457. Romanos 8, 28. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem. O que está escrito aí? Que amam a Deus, daqueles que são os seus eleitos, segundo os seus desígnios. Agora vai lá para o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Lê aí, o que está escrito? A tribulação? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro, diz Paulo. 37, mas em todas essas coisas somos mais do que? Você é mais do que?
Você é um vencedor em quê? Fala no que eu estou passando. Não, você não falou com convicção. Você é um vencedor em quê? Você é vencedor nas suas provas. Diz assim: eu sou vencedor nas provas que Deus me permite passar. Porque em todas as coisas, nele, eu sou mais que vencedor. Tobit venceu a prova? Sim. Jó venceu a prova? Paulo, por tantas perseguições e prisões, venceu? Mas por que venceram? Por que eles venceram? Porque eles continuaram temente a Deus. Eles continuaram adorando a Deus. Eles continuaram amando a Deus. Eles continuaram obedecendo a Deus. Então cutuca teu irmão e diz assim para ele: na hora da prova, não é hora de fugir, é hora de enfrentar. E você precisa enfrentar as provas que você passa. E eu vou te dar armas hoje. Primeira, fala para o teu irmão: confissão. Segunda, Eucaristia. Terceira arma, oração. Quarta arma, penitência, jejum. Quinta arma, caridade. Você é vencedor se você viver todas essas coisas. Se nós não relaxarmos na tribulação, não relaxarmos no meio da prova, nós sairemos vencedores. E qual é essa prova? Cristo. O que aconteceu com ele depois da grande prova de amor e do sacrifício, do sofrimento? Ele ficou lá para sempre? O que aconteceu com ele? Ressurreição. E quem é que vem em teu socorro na hora da prova? Quem vem? Quem que você busca na hora da prova? Não vai me dizer que é o vencedor. Não vai me dizer que é a mãe de santo. Não me diga que na hora da prova você vai buscar benzimento. Se você na hora da prova está buscando benzimento, nessa noite você vai renunciar em nome de Jesus. Na hora da prova, você tem buscado o quê? Outras portas de igreja? O que você tem buscado na hora da prova? O que você tem feito na hora da prova? Se os cristãos, até hoje, que estão aqui dentro dessa igreja, na hora da tribulação e da prova, buscavam vencedores e vencimentos, em nome de Jesus, eu quero te convidar agora para renunciar. Diga assim comigo: Senhor Jesus, em teu nome, eu quero renunciar todas as práticas abomináveis aos teus olhos. Todas as vezes que eu me dirigi a vencedores, ao espiritismo, a macumbaria, a astrologia, a toda forma de evocação que não tinha o Senhor, eu renuncio em teu nome. Amado, nós cristãos, na hora da prova, não é o vencedor que você tem que procurar. Eu não preparei para falar isso não, eu estou falando por inspiração. Eu não preparei para falar isso. Eu nem sabia que eu ia falar isso. Na hora da prova, na hora da tribulação, não é hora de correr ao vencedor. É hora de correr aos pés de Jesus. Na hora da prova, você tem que correr aos pés de Jesus. Você sabe por quê? Pega Hebreus 2, correndo na tua palavra. Hebreus 2.
Quem achou a página diz aí. 1525. Hebreus 2, versículo 18. Hebreus, na Bíblia da Ave Maria, 1528. 1528. Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Amém? Hebreus, capítulo 2, versículo 18. 1528 na Bíblia da Ave Maria. 1528. Vamos ler? De fato, por ter Ele mesmo suportado tribulações, está em condições de vir em auxílio dos que são. E de quem é Ele que Ele está falando? De Jesus. De fato, por Ele mesmo, Ele, Jesus Cristo, o Senhor, por Ele mesmo ter suportado tribulações, está em condições de vir em auxílio dos que são. Então quem vem ao teu auxílio na hora da prova? Fala para ele, mas tu é besta, hein? Você estava correndo atrás do vencedor? Jesus vai ao teu auxílio. Jesus vem ao teu auxílio. Ele está pronto, Ele está preparado, Ele está te esperando para enxugar tuas lágrimas, para dar o colo dEle para você descansar na presença dEle. Ele está pronto, Ele está de braços abertos para pegar você que está no luto, para pegar você que foi traída, para pegar você que foi magoada, para pegar você que foi caluniado. Ele está pronto, Ele está pronto. Ele vem em teu auxílio, Ele vem em auxílio da tua tribulação, porque Ele passou por tribulação, então Ele tem condições, Ele pode. Diz para quem está do seu lado, não precise mais correr ao vencedor. E tem muitas pessoas, Deus coloca no meu coração agora, que era um costume na tua vida. Sempre que você passava por um momento difícil, a coisa apertava, você corria no vencedor. Daí ele falava assim, sexta que vem você volta de novo, viu? É 3 vezes. É 3 vezes que tem que rezar. Você volta outra vez. Tem que ser 3 sexta-feira certinho. Senão não adianta, afiar o galinho ficou murcho. Amados, a minha avó, ela benzia por ignorância. Por ignorância, ela era benzedora. Quantas vezes eu não vi a minha avó, quando eu chegava na casa dela, pegar galinho de arruda e sair lá, rezando, não sei o que ela rezava, pelas pessoas. Minha mãe está dando risada porque a mãe dela está ali no fundo. Ela saía com o galinho de arruda, não é verdade, Chacida? Benzendo as pessoas. Eu me lembro que um dia, eu cheguei na casa da minha avó com todo respeito, com toda educação, com todo amor, e disse para ela, vó, por que ao invés da senhora ficar fazendo benzimento para as pessoas, a senhora não faz oração? Por que a senhora não faz oração? Igual Jesus ensina na palavra, a gente impõe as mãos sobre a pessoa e a gente reza. Reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria, reza por aquela situação que a pessoa está vivendo, reza. Gente, para minha surpresa e para a glória de Deus, depois de um tempo, a minha avó parou de benzer. Amém? E você sabe por que ela parou de benzer? Porque ela deu crédito à palavra de Deus. E você sabe o que precisa acontecer conosco no momento da prova e do sofrimento? Diz para quem está do seu lado, você precisa acreditar mais na palavra de Deus. Na hora da prova, não é hora de sair desesperado em qualquer lugar onde estão dando solução. Porque o povo diz na palavra de Deus que está se perdendo por falta de conhecimento. Eles não sabem que Jesus é o auxílio e é o socorro dos atribulados. Então, quem é que vem ao teu auxílio na prova? Ele é o teu auxílio. Fala para quem está do teu lado, ele é teu auxílio. Tobit
passou pela prova e venceu, porque continuou temente a Deus, continuou obediente a Deus. Quantos na Sagrada Escritura não passaram por prova? Agora eu preciso falar dela. Vocês já pensaram na prova que Nossa Senhora passou? Vocês já pararam para pensar nisso? Pensa bem, uma mãe vendo seu filho pregado numa cruz, levou 3 horas para morrer, e ela diante, vendo ele morrendo pouco a pouco. Tem mãe aqui que a hora que o filho cai, já sai desesperado, gritando, não é verdade? Quando aparece uma enfermidade no filho da gente, que o médico fala, olha, vai ter que fazer um exame mais detalhado, para a gente ver o que é, tem alguma coisa que está estranha. A gente já não fica desesperado? Não fica já apavorado? Imagine Nossa Senhora, diante da cruz, vendo Jesus ir morrendo pouco a pouco. Olha a prova por que ela passou. E como que ela estava diante dessa prova? De pé, diz a palavra de Deus. Mas não é de pé fisicamente. Ela estava de pé no interior dela, porque ela acreditava em Jesus. Fala para quem está do seu lado, acredita em Jesus? Quando você estiver passando pela prova, não abandona a tua fé. Porque muitos, gente, estão abandonando a fé na hora da provação. Muitas pessoas mudam de religião na hora da tribulação. Muitas pessoas na hora da prova, ao invés de lutar pelo casamento, desiste do casamento. Ao invés de lutar por aquela pessoa, desiste daquela pessoa. Ao invés de lutar por aquele filho que se perdeu, desiste, para de lutar. Ao invés de lutar por conta daquele desemprego, desiste. Diz para ela, diz para ele, não há mais tempo. Para nós vivermos uma fé de qualquer jeito. Está na hora de nós cristãos também sermos exemplos de fé para os nossos. Porque quando a gente terminou de ler o texto em Tobit, disse lá na palavra que o exemplo de Tobit ia servir de exemplo para a sua posteridade. Quem que é a tua posteridade? Fala, minha família, meus filhos, meus netos que virão, se você ainda não tem ou se você já tem. Diz para quem está do seu lado, o sofrimento passa, a prova passa, Deus fica, Deus permanece. E nessa noite, eu quero rezar com você, como Silas, como Paulo, oravam na hora da tribulação. Gente, eles estavam acorrentados, eles estavam presos. E vocês sabem o que eles fizeram nessa hora? Oravam. E porque eles oravam, o que aconteceu? O Isso estava agora animando, vendo que essa palavra na inspiração. O que aconteceu quando eles oravam? As correntes quebraram. Perdeu a força. O diabo precisa perder a força na tua vida. Fica de pé. Fica em pé. O diabo tem que perder força na nossa vida. E você sabe quando que ele perde força na nossa vida? Quando nós oramos. Quando nós obedecemos. Quando nós não desistimos de Deus mesmo na prova. Uma das maiores tentações do cristão é abandonar Deus na hora da provação, na hora da tribulação. E hoje nós estamos sendo chamados por essa palavra a fazer o que na hora da prova? Cair nos pés de quem? De quem? Buscar quem? Contar para quem?
Ser consolado por quem? Então, se você crê, dá a mão para quem está do seu lado.